Yamamoto é um dos personagens mais fortes de Bleach, e o Escanor, o orgulho dos 7 pecados capitais, é uma força absoluta em Nanatsu no Taizai. Ambos dominam o fogo, ambos têm um poder comparado ao sol. Mas e se esses dois monstros se enfrentassem? Quem venceria? Eu fiz uma enquete na aba comunidade e os inscritos do canal deram vários tipos de respostas diferentes. Teve gente falando que Yamamoto sola, outras que o Escanor sola e outras que o confronto seria equilibrado. Mas como seria de verdade esse combate? Só tem um jeito de descobrir. Assista esse vídeo até o final, porque agora começa Yamamoto vs Escanor. Então já aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e comentar quem você acha que leva antes do resultado final. Galera, antes de iniciar o confronto de fato, a gente precisa definir as condições de combate, como sempre fazemos por aqui. A primeira é que a batalha acontece em um universo neutro, nada de Soul Society ou Britânia. A segunda é que vamos usar equivalência de energia, ou seja, o Rei Ryoku de Bleach será igual ao poder mágico de Nanatsu no Taizai. Assim, habilidades que normalmente só funcionariam em um sistema de poder, agora funcionam no outro também, o que na minha opinião torna o combate mais justo. A terceira é que ambos estarão em suas formas máximas, Yamamoto com os 2 braços, já que no mundo de Bleach isso faz toda a diferença, porque com um braço apenas o controle de Reiatsu é menor, e para aproveitar o pico de poder absoluto do Escanor, o confronto será próximo ao meio-dia. E por fim, a última coisa é que iremos usar a fórmula nova que eu tenho trazido nesse tipo de vídeo e que vocês têm gostado bastante. Primeiro, iremos analisar categoria a categoria para determinar quem é mais poderoso, e depois iremos para o combate em si. Afinal, nem sempre o mais poderoso vence. Então, dito isso, vamos para Yamamoto vs Escanor. Primeira categoria é velocidade. Yamamoto é um mestre do Shunpo, a técnica de velocidade dos Shinigamis. E não é só por título, é por feito. Durante a luta contra o clone do Yurabara, que tinha cerca de 80% do poder do original, que segurava Kenpachi derrotado pelo pescoço, Yamamoto simplesmente apareceu, tirou o Zaraki da mão do inimigo e ele nem mesmo percebeu como. Durante o combate, ele pressionou esse clone o tempo inteiro, deixando o inimigo quase sempre na defesa. E ainda no arco da Soul Society, mesmo saindo atrás do Shunsu e o Kitaki, 2 capitães extremamente rápidos, Yamamoto chegou primeiro ao local de destino e nenhum dos 2 capitães sequer havia notado. E no caso do Escanor, ele também é muito rápido naturalmente, conseguindo acompanhar o Meliodas em sua forma base e enfrentar alguns dos 10 mandamentos, que são demônios extremamente poderosos com facilidade, mas o verdadeiro salto vem com o The One, e nessa forma, sua magia aumenta junto com o seu poder. E isso também vale para a velocidade, e foi capaz de reagir e bloquear ataques do Lu Doshel, que usa a magia da luz para se mover a velocidades absurdas, e também conseguiu lutar de igual para igual contra o Rei Demônio usando o corpo dos Eldritch. E essa categoria vai para o Yamamoto, porque apesar do Escanor ser incrivelmente veloz, principalmente em sua forma The One, Yamamoto opera em uma escala de velocidade consistentemente maior. Seus feitos de velocidade, movimentação imperceptível, até mesmo para seres extremamente poderosos como o clone do Yurabara, além de ultrapassar Shinigamis de nível capitão sem ser notado, indicam que ele atua em níveis de velocidade mais altos, com mais consistência e controle técnico do que o Escanor. Até pode ter explosões de velocidade altíssimas, mas não é tão constante quanto, e por isso o velho poderia simplesmente pressionar o pecado do orgulho, como fez contra o clone do Rei Quincy. Afinal, velocidade não é só deslocamento, é reação, percepção e ataque, e Yamamoto é superior nesses aspectos. Segunda categoria é a força, onde ambos têm feitos que até mesmo o Hulk ficaria surpreso. E Yamamoto, mesmo parecendo um senhor centenário de mal tomou café, tem força física absurda. A ponta da bengala fez um buraco gigante no peito do Wion, uma criatura criada a partir da fusão dos braços das 3 fracções da Haribel, a espada número 3. E assim ele parou ataques dele, que foram brutais com apenas uma única mão, e dominou completamente a criatura, mesmo com ele aumentando força e tamanho. Contra o Wonder Ice, Yamamoto usou técnicas de Hakuda, o combate corpo a corpo dos Shinigamis, como as técnicas Ikotsu e Sokotsu, que destruíram o corpo inteiro do Arranca. Lembrando, o Wonder Ice tinha um hierro, pele de aço dos Arrancas, extremamente resistente, chegando até mesmo ao nível dos espadas, e mesmo assim, Yamamoto arrancou o braço dele sem esforço. Por outro lado, o Escanor é força bruta em forma de gente. Um único golpe do seu machado Rita partiu Galan ao meio, mesmo o demônio dos 10 mandamentos estando de armadura. No auge do The One, Merlin o chama de a encarnação invencível de poder. Ele provou isso quando derrotou Meliodas no modo Assault com um só golpe, enquanto estava nessa forma, e resistiu à força gravitacional da nebulosa dos Eldritch, algo que nem mesmo Liu Doshel com a sua velocidade insana conseguiu. Na batalha final contra o Rei Demônio, Escanor parou ataques com os braços nus e trocou socos que causavam ondas de choque gigantescas. E é por isso que essa categoria vai para o Escanor, porque por mais que eu consiga ver empate técnico, o pecado do orgulho tem uma ligeira vantagem no pico do The One, já que a força dele se torna praticamente absurda, até mesmo para os padrões do seu próprio universo ou do universo de Bleach, rivalizando com entidades como o Rei Demônio. Mas claro, se a luta for prolongada, o Escanor estaria em apuros, já que o velho não tem essa limitação de tempo. Porém, como a comparação aqui é apenas de força bruta, o Escanor leva a melhor. Terceira categoria é resistência e durabilidade. A
durabilidade do velho é simplesmente insana. Recebeu dezenas de socos do Wonderwise e saiu praticamente ileso, apenas com alguns arranhões, quando a cabeça do Wonderwise, que tinha chamas da própria Zanpakuto de Yamamoto seladas dentro dele e iria explodir, o velho conteve a explosão e ainda sobreviveu. Explosão essa que destruiria a Karakura inteira, junto com os Shinigamis presentes no local. Além disso, Yamamoto também aguentou sem nenhum arranhão um ataque direto da bancada elétrica do seu próprio Tenet, que estava sendo usada por um inimigo de nível capitão, e ainda desviou uma flecha sagrada desse mesmo inimigo com uma única mão. Sério, Yamamoto é simplesmente insano, galera. Mesmo empalado por Aizen, permaneceu consciente, ficou bem no combate e, apesar da sua idade avançada, se mostrou capaz de lutar por longos períodos, e isso sem perder o ritmo. Agora, do outro lado do combate, a durabilidade do Escanor naturalmente já é alta, porém, quanto mais perto do seu pico de poder, mais resistente e durável ele se torna. Escanor resistiu aos golpes do Meliodas no modo Assault e às investidas do Rei Demônio, e é bom lembrar que o Meliodas em sua forma base podia destruir montanhas com apenas um graveto. Mesmo golpes como o Kamishigiri do Meliodas, que emitem as chamas do inferno, que são capazes de até mesmo queimar alguém imortal, e simplesmente não tiveram efeito algum no Escanor. E mesmo depois de receber golpes do Rei dos Demônios, que o enviaram voando pelos ares, Recado do Orgulho levantou como se nada tivesse acontecido e sobrepujou outros ataques com a sua lança divina de Escanor, que usa sua mão como arma. E nessa categoria eu considerei um empate técnico, porque em termos de resistência, o Escanor claramente leva vantagem. O cara simplesmente resistiu às chamas que conseguiram fazer uma cicatriz em um personagem imortal como Ban, que se regenera mesmo ficando todo partido em pedaços. Porém, em durabilidade, o velho leva vantagem por conseguir se manter em batalha por muito mais tempo. Afinal, o pico de poder do Escanor dura muito pouco, e depois disso ele vai ficando mais fraco, quanto mais fica longe do meio-dia. Fora que em sua forma máxima, o The Ultimate One literalmente queima sua vida em troca de poder. Então o tempo realmente estaria contra o pecado do orgulho. E como cada um ganhou em um aspecto de resistência e durabilidade, achei que o empate aqui seria a melhor opção. Próxima categoria é o combate corpo a corpo e combate armado. Yamamoto é literalmente um manual vivo de combate. Mais do que poder bruto, ele é habilidade, precisão e experiência de mais de 2000 anos de batalha, condensados num único guerreiro. O amigo de infância do Peter é um mestre espadachim. Mesmo com a única mão, poucos poderiam esperar enfrentá-lo e sair vivo, já que a sua poderosa habilidade pode derrubar a maioria dos inimigos com um único golpe. Ele pressionou o clone do Rei Quincy, lutou contra dois dos mais fortes capitães da história do Gotei 13, que são o Shunsu e o Kitaki, que não tinham certeza se o venceriam, e ainda podia usar técnicas nomeadas extremamente precisas. Sério, o Yamamoto é tão experiente que ensinou ao Zaraki uma das suas técnicas mais fortes de espada, o Ryodan, que tem poder para partir o inimigo ao meio ao segurar a espada com 2 braços. E é verdade que o velho não chegou a usar durante a história, mas o fato dele ter ensinado o Zaraki sugere que ele poderia sim usar. Além disso, Yamamoto mostrou outra técnica, Hitotsume Nadegiri, para partir o Ion ao meio, e essa técnica é um corte preciso de extrema força e velocidade, que pode cortar oponentes grandes como prédios em um instante. Eles nem percebem que foram cortados. Isso, claro, levando em consideração o combate armado. Usando apenas as mãos, Yamamoto também é um mestre. Além de segurar um golpe do Ion sem esforço, foi capaz de usar o Ikotsu e o Sokotsu, técnicas que usam o punho para acabar com o inimigo rapidamente, e o permitiu fazer o que fez com o Wonderwise no quesito força. Já o Escanor, em combate armado, ele usa o seu machado Rita, e é extremamente pesado, e o Escanor consegue empunhá-lo com uma única mão. Mostrou enorme habilidade com as suas técnicas. Com um Super Surashu, ou super corte atômico, Escanor desfere um poderoso golpe para baixo com o seu machado, que causa danos consideráveis que podem ser sentidos a vários metros de distância. Além disso, com a habilidade especial da Rita, a preenchimento e radiação, Escanor absorve e armazena completamente a enorme quantidade de calor que ele irradia do seu corpo durante o dia. Isso permite que ele libere o calor ao seu comando e também com precisão, em vez de simplesmente queimar tudo ao seu redor. Ao dizer o comando Liberação do Tesouro Sagrado, Escanor pode liberar todo o poder que armazenou em Rita em um instante. A liberação é acompanhada por incrível onda de luz e calor, ilumina o céu mesmo à noite e faz com que as pessoas o confundam com o próprio sol. Fora também que o Escanor, no maior estilo Thor, pode chamar Rita para si mesmo, à vontade, através de um simples comando. Outro ponto é que o Escanor também pode lutar com as mãos nuas. Ao usar a técnica Espada Divina de Escanor, ele foi capaz de cortar o irmão do Meliodas, o Zeldris, que é extremamente poderoso, e também foi capaz de destruir a nebulosa dele. E com a lança divina de Escanor, ele empurra o dedo indicador em seu oponente com força suficiente para perfurá-lo. E essa categoria quem leva é o Yamamoto. Claro, o Escanor é um colosso de força, com ataques devastadores tanto armado quanto desarmado, mas seu estilo é mais baseado em brutalidade e impacto. Yamamoto, por outro lado, alia precisão cirúrgica, técnica refinada e séculos de experiência. É um duelo puro de lâmina contra lâmina ou mão contra mão. A técnica e experiência dele provavelmente superariam o ímpeto bruto do Escanor, principalmente quando aliado à sua velocidade de combate, que também é superior. Penúltima categoria, poder
e energia. O poder espiritual do Yamamoto é simplesmente absurdo. Ele é tão forte que não apareceu nenhum Shinigami puro mais poderoso que ele nos 1000 anos em que foi o comandante das 13 divisões. Isso sem contar, claro, a divisão Zero. Seu poder era tão imenso que até mesmo Aizen, antes de se fundir com Hogyoku, sabia que não poderia vencê-lo em um combate direto, e por isso criou o Wonder Ice para selar suas chamas. Algo provado quando, mesmo sob a ilusão da Kyoka Sugetsu, conseguiu rastrear o vilão por sua Reiatsu quando ele o perfurou com a espada. Mesmo depois de perder o braço esquerdo, Yamamoto foi capaz de derrotar 3 Stanritas com facilidade, usando a sua Shikai, com uma explosão enorme de chamas. Isso porque os Stanritas são citados como tendo o nível de um capitão. Além disso, o velho também foi capaz de derrotar o clone do Yhwach com a sua Bankai sem tantos problemas, e derrotou o próprio Yhwach no passado, o que fez o Rei Quincy enganar Yamamoto para cansá-lo contra o clone, depois de enfrentá-lo e derrotá-lo rapidamente. Isso, claro, o Yhwach na forma base, já que naquele ponto da história ele não podia usar o poder dos seus olhos, assim também como não podia na batalha de 1000 anos no passado. Outro ponto é que ao exercer sua Reiatsu na frente da Nanao, foi capaz de induzir medo na Tenet, e fazê-la ficar paralisada de medo e até mesmo espumar pela boca. E quando enfurecido, sua Reiatsu é poderosa o suficiente para ser sentida por toda a Seireitei e espalhar calor como se fosse o próprio representante do fogo, ao ponto de que em sua Bankai toda a umidade da Soul Society começou a secar, e se ele tivesse mantido a Bankai por muito tempo ativa, teria destruído ela completamente. Já no caso do Escanor, ele foi descrito como um membro mais forte dos 7 pecados capitais, isso claro sem considerar o Meliodas com o poder do Rei dos Demônios, um dos personagens mais fortes de todo o universo de Nanatsu no Taizai, contando até mesmo os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Durante a sua luta com Galan e Melasila, 2 dos 10 mandamentos, ele os derrotou facilmente quando o sol começou a nascer com pouco esforço, enquanto Ban e Jericó não podiam fazer nada contra nenhum deles naquele ponto da história. O poder do Escanor é considerado tão monstruoso que Starossa, um dos membros mais fortes dos 10 mandamentos, se recusou a acreditar que alguém tão poderoso era um humano e ficou paralisado com medo do poder do Escanor. Não é à toa que o Escanor sentia pena do Starossa, né? Mas enfim, Merlin também tinha muita fé em suas habilidades, reconhecendo o Escanor como o único indivíduo que poderia parar Meliodas quando ele voltou ao seu eu anterior. Algo provado quando em seu modo The One, Escanor foi capaz de derrotar Meliodas em seu modo Assault com um único ataque, perto do meio-dia. Seu corpo emite uma enorme quantidade de calor ao ponto de ser capaz de derreter armaduras como se não fossem nada, e também poderia incinerar outras pessoas por estar perto demais dela. Apenas usar um único ataque fez com que um lago evaporasse em um piscar de olhos com um calor intenso. E como se não fosse o bastante, seu poder mágico deixou Chandler e Kuzaki, 2 demônios de alto nível, muito surpresos, e os Elders até mesmo se referiu a ele como um monstro por superar facilmente seu poder mágico. Isso sem falar em sua forma máxima, foi capaz de bater de frente contra o Rei dos Demônios no corpo dos Elders. Mas quem leva nessa categoria? Bom, na minha opinião é claro que é o Yamamoto. O Escanor tem picos de poder absurdamente altos, especialmente no The One e no The Ultimate One. Em resumo, ele é uma bomba solar ambulante, capaz de derrotar até mesmo Meliodas no auge, sem contar com poderes externos e enfrentar o Rei Demônio. Só que o problema é que esse estado dura apenas 1 minuto. Após isso, ele enfraquece rapidamente, podendo até mesmo morrer se continuar usando seus poderes além do limite, para forçar o modo Ultimate. Yamamoto, por outro lado, não só tem um poder destrutivo maior, capaz de destruir o mundo espiritual inteiro, como também é constante e controla melhor o seu poder. E por último, temos a categoria Habilidade. Como um Shinigami que dominou todos os estilos de combate que o Shinigami pode alcançar, Yamamoto também pode usar Kidous, as magias dos Shinigamis, e é tão forte nisso que pode executá-los sem chamar seus nomes, algo que diminui a eficácia da técnica e ainda assim mantém um poder destrutivo enorme, como foi mostrado quando ele usou o Hadou número 96, o Itokaso, cria um gigantesco pilar de luz explosiva, porém para isso ele precisa sacrificar o seu braço, mas o seu maior poder é a sua Zanpakuto, a Ryujin-Kyaka, a Zanpakuto do tipo fogo mais forte, mais antiga, que tem o maior poder ofensivo entre todas. A mera liberação da sua Shikai, que é o primeiro estágio da sua espada, é acompanhada por uma liberação extremamente forte de Reiatsu, afetando assim todos na área, e pode ser sentida por quilômetros e quilômetros em toda a Seireitei, um local que tem basicamente um tamanho de um país, e a aura dessa arma incinera tudo e qualquer coisa que o Yamamoto acertar, transformando em nada mais nada menos do que cinzas. E aqui ele possui 3 técnicas reveladas. A primeira é a Jokaku Enjo, que cria uma imensa parede de chamas que envolve o alvo e forma uma enorme esfera de chamas, e foi até mesmo capaz de aprisionar 3 Shinigamis poderosos, como Aizen, Gin e Tosen. A segunda técnica é a Tamatsu, que permite o Yamamoto atacar o inimigo com uma onda de chamas tão quente que o fogo gerado deixou o Quincy Driscoll Bus, que havia
tirado a vida do seu tenente em um completo esqueleto. E a terceira técnica é Enetsu Jigoku, que cria 7 ou mais imensos pilares de chamas que cercam a área com a intenção de prender o oponente no inferno enjaulado e destruí-lo completamente. Uma técnica tão poderosa que poderia destruir todos dentro do seu alcance, que era relativo à cidade de Karakura. Agora, o seu nível máximo é alcançado com a sua Bankai, a Zanka no Tachi, onde a sua mera liberação tem um efeito colateral de gerar uma onda de calor que esgota a umidade em toda a Soul Society, isso mesmo, o mundo espiritual completo, fazendo com que o ar e a água sequem, e mesmo a Bankai de gelo mais forte de todas, que é a do Toshiro, ficou inútil e começou a derreter. Um poder tão absurdo que, segundo a Unohana, se o Yamamoto passar tempo demais com ela liberada, poderia destruir toda a Soul Society. Essa Bankai possui 4 técnicas que simbolizam os 4 pontos cardeais. A primeira é a Zanka no Tachi Leste, Kyokujitsujin, ou borda do sol nascente, que concentra as chamas intensas da espada ao longo da ponta da lâmina, e aqui a espada não queima nem entra em erupção, mas tudo que toca é erradicado até o nada. Ao atingir o solo, abriu enorme cratera. A segunda técnica é a Zanka no Tachi Oeste, Zanjitsu Gokui, o traje da prisão do sol remanescente, que envolve o corpo do comandante em calor que atinge a temperatura acima de 15 milhões de graus. Portanto, se torna impossível tocá-lo, porque se chegar muito próximo fisicamente será simplesmente incinerado e erradicado. A terceira técnica é a Zanka no Tachi Su, Kakajuma no Kushi Daizujin, o grande procissão do enterro dos 10 trilhões de mortos, onde Yamamoto convoca os cadáveres e cinzas dos mortos que foram mortos por suas chamas para sair e lutar em seu nome, que infelizmente não mostraram tanto poder ofensivo assim, e serviram mais para segurar o inimigo ou afetá-lo psicologicamente, já que o Yamamoto pode ter derrotado algum aliado dele no passado e usá-lo para enfrentá-lo. Porém, essa parte psicológica não funcionaria no Escanor, porque o Yamamoto não derrotou ninguém que ele conhece, né? Então basicamente seria apenas para tentar segurar o pecado do orgulho. E por fim, tem a Zanka no Tachi Norte, Tenshi Kaijin, ou o céu e a terra terminam em cinzas, onde ele libera um corte de fogo e calor concentrados que incinera tudo que toca. Agora, já o poder do Escanor vem da sua graça, a Sunshine, que permite ficar mais forte ao aumentar seu poder mágico durante o dia, onde quanto mais perto do meio-dia, mais poderoso ele fica. Em seu auge, de acordo com Melin, ele supera facilmente qualquer um dos outros pecados. Esse ciclo é marcado por diferenças distintas em suas habilidades, personalidade e também aparência, já que ele fica muito mais arrogante. Escanor fica muito mais alto e musculoso com o passar do tempo, com as suas roupas sendo arrancadas dele, a menos que sejam especificamente adaptadas ao seu crescimento. Nesse estado, sua força física e resistência são incríveis, e seu imenso poder mágico irradia casualmente do seu corpo como um calor intenso, que normalmente reduz tudo ao seu redor a cinzas, ou pode aumentar seu poder à vontade para produzir luz e calor intensos capazes de derreter mesmo pedras. Agora, quando o ponteiro do relógio atinge meio-dia, Escanor tem acesso ao The One, onde por um minuto ele se torna a manifestação do próprio poder, e o seu corpo supera os limites e é considerado por ele mesmo simplesmente invencível. E aqui ele mostrou algumas técnicas que já apareceram nesse vídeo. A primeira é a Espada Divina de Escanor, onde ele ataca o inimigo com a lateral da sua mão, como se fosse uma espada, e tem força suficiente para cortar o inimigo tão forte quanto os Eldritch, e também foi poderoso o suficiente para destruir a nebulosa dele. E a segunda técnica é a Lança Divina de Escanor, onde ele empurra o dedo indicador em seu oponente com força suficiente para perfurá-lo. Porém, o seu auge mesmo foi no modo The Ultimate One, onde depois que o meio-dia passa, The One atinge o seu limite e começa a desaparecer. É nesse momento que o Escanor começa a converter sua própria força vital em poder mágico para não apenas manter o The One, mas também aumentar muito o seu poder já invencível. Porém, como uma faca de 2 gumes, usá-la fará com que o Escanor eventualmente morra. E claro, ele ainda tem mais algumas técnicas que não foram faladas aqui. A primeira é o Sol Cruel, onde o Escanor cria um sol em miniatura que irradia tanto calor que derrete tudo à sua volta. Ele pode controlá-lo com gestos com as mãos e atacar seu oponente com ele, enquanto a técnica se torna maior à medida que o seu poder aumenta, como foi mostrado contra a Starossa. A segunda técnica é a Chama do Orgulho, onde o Escanor faz com que o Sol Cruel brilhe com um calor tão intenso que é capaz de vaporizar um lago enorme em um único instante. A terceira técnica aqui é a Proeminência Louca, ou Orgulho Explosivo, onde o Escanor produz uma grande quantidade de sóis em miniatura do seu corpo, que explodem com um único impacto. E por fim tem a Proeminência Final, onde o Escanor concentra todo o seu poder em uma gigantesca bola de fogo que é arremessada no oponente. E bom, essa categoria também vai para o Yamamoto, porque apesar do Escanor ter técnicas brutais, o velho é mais versátil, podendo atacar, defender, conter e até mesmo manipular o campo de batalha com mais inteligência e variedade. Ambos possuem poderes extremos de calor e destruição. A diferença é que o Yamamoto canaliza isso de forma mais precisa e controlada, enquanto Escanor, uma explosão ambulante, se torna mais poderosa à medida que se autodestrói, se estiver claro no The Ultimate One. Embora Escanor possua momentos de poder absoluto, com ataques que podem rivalizar ou até mesmo superar qualquer um por breves instantes, Yamamoto é um combatente completo. A única chance do Escanor nesse quesito é se ele conseguir
conseguisse finalizar o Yamamoto com um golpe rápido, mas será que ele consegue? É isso que iremos descobrir na análise do combate, porque em termos de poder, já ficou claro que o Yamamoto é mais forte, ao vencer 4 categorias, enquanto o Scanor venceu apenas uma e eles empataram em uma. Porém, como o combate tem algumas variáveis, será que o Pecado do Orgulho poderia vencer, mesmo sendo mais fraco? Vem comigo descobrir. E levando em consideração como os dois batalham, de um lado, Scanor avançaria lentamente, Vou ter um calor que ondula o ar, com cada passo seu fazendo o solo crepitar, já que próximo ao meio-dia, seu corpo estaria tão quente como quanto um pequeno sol ambulante, mostrando a tamanha arrogância dele. Do outro lado, Yamamoto calmo, firme, ficaria com a mão repousada sobre a empunhadura da Hyundin Chaka, até que a sua Reiatsu explodiria, anunciando estar pronto para o combate. Scanor poderia já iniciar atacando com um sol cruel, o que faria Yamamoto precisar responder ao menos com a sua Shikai, para o fogo ancestral da Hyundin Chaka consumir o ar e as chamas do sol cruel se dissiparem ao fazer contato, o que causaria já a queima de tudo em volta, aumentando o calor do campo de batalha. Yamamoto, paciente, poderia lançar o Jokaku Enjo para envolver Scanor em uma prisão flamejante, o que já seria complicado para ele sair, visto que alguém tão forte quanto o Aizen Capitão não saiu. Mas para o segmento do combate, vamos dizer que ele de alguma forma conseguiria abrir caminho no meio do inferno quando o relógio batesse meio-dia, e seu poder chegasse no seu pico. Scanor iria para cima do Yamamoto com a espada divina, porém o velho é mais rápido e usando o Shunpo iria desaparecer da sua visão e reaparecer em cima dele com a técnica Taimatsu, pronta para lançar uma rajada flamejante que Scanor tentaria defender de frente por ser orgulhoso demais. Eu vejo muito ele colocando uma mão ou mesmo cruzando os braços para isso, porém acabaria sendo ferido. Mas no The One ele se torna mais resistente e continuaria batalhando, buscaria atacar Yamamoto mais uma vez. Porém nesse momento eu confesso que viria muito o velho de saco cheio por ter que lidar com um moleque arrogante e ativaria a Bankai Zanka no Tachi. Nesse momento a umidade do ar diminuiria, algo que Scanor viria como seu rival natural pela Bankai emitir o calor do sol. Nesse momento, esquece, não teria como Scanor fazer mais nada. Se ele tentar atacar o velho fisicamente, será desintegrado por chegar muito perto. Se ele ataca com as mãos, perderia a mão. Se ataca com a Rita, ela seria desintegrada também. Yamamoto poderia atacar com a Zanka no Tachi leste para erradicar tudo que toca com a lâmina para acabar com o combate, visto sua enorme rapidez. Mas vamos dizer que o Scanor conseguisse desviar porque nesse momento ativaria o The One Ultimate e seu poder chegou assim ao seu pico dos picos, ao queimar sua energia vital. Sem querer aceitar a derrota e percebendo que não poderia chegar perto, Scanor teria que atacar de longe. A principal arma dele seria o Sol Cruel, o Orgulho Explosivo, que cria vários sóis para atacar o inimigo ou ainda canalizar tudo em sua proeminência final, que é a técnica mais forte dele. Porém, por ser muito mais rápido, Yamamoto simplesmente o atacaria com a Zanka no Tachi Norte e com um único corte abriria um buraco no corpo do Scanor e o venceria. A única chance do Scanor realmente seria se ele conseguisse derrotar o Yamamoto antes dele ativar sua Zanpakuto. Porém, como o velho é muito mais rápido, dificilmente o Pecado do Orgulho teria sucesso na missão. E por isso Yamamoto vence. Mas enfim, galera, concordam ou não concordam? Deixem suas opiniões aqui nos comentários e vamos trocar essa ideia que é sempre a melhor parte.